A paz do Senhor. Esta é a plataforma de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, o ICEF. E este é o curso de integração Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Antes de iniciarmos o tema da nossa aula de hoje, eu quero convidar você para uma rápida oração. Se possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de mais este encontro. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso de integração. Também a tua bênção sobre a minha vida. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço já em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. Hoje nós vamos iniciar vendo no capítulo 3 aí do nosso e-book os 7 passos fundamentais da vida cristã. Nós vamos estudar hoje o primeiro passo, apenas ele, o primeiro passo, que é leia a Bíblia. Eu quero começar já fazendo uma sugestão para você, algo que eu considero muito importante. Tenha sempre com você um exemplar da Bíblia Sagrada em papel. Agora, como o mundo hoje é digital, também um aplicativo de celular, quem sabe até para aproveitar aí oportunidades de leitura. Afinal, a Bíblia é a sua nutrição espiritual. É por meio dela que você vai crescer na graça e também no conhecimento de Jesus Cristo. De acordo com o apóstolo Pedro, uma das características de uma criança recém-nascida espiritualmente saudável é o ardente desejo pelo genuíno leite espiritual, exatamente como ocorre com os bebês naturais. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz assim, olha, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, a melhor maneira de abrir o nosso apetite para o alimento espiritual é provar um pouco dele. A leitura de pequenos textos da Bíblia é como um aperitivo que vai estimulando aí a sua fome. E aí, quando começamos a provar as verdadeiras riquezas reveladas na Bíblia e a fazer contato com o próprio Deus por meio da sua palavra e também conhecer o seu plano para a nossa vida, é algo que vai nos amarrar ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Bom, a Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso na história e, além de ser provavelmente aquele que mais influenciou a humanidade. Para muitos estudiosos, a Bíblia é um fenômeno a ser estudado. Para nós cristãos, ela é um manual de fé e prática. Quando decidimos por ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ou seja, quando fazemos o que você fez, dizer sim para Jesus, o principal meio para arraigar em nós uma fé sólida é, sem sombra de dúvida, a leitura da Bíblia Sagrada. Muitas das nossas descobertas pessoais sobre a fé cristã e personagens bíblicos acontecem quando nós mergulhamos pela história bíblica e também nos dedicamos a aprender seus ensinamentos. Os leitores da Bíblia, eles precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a sua natureza divina significa que, apesar de ter sido aí escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. É por isso que a Bíblia ela é realmente chamada de a palavra de Deus.
E realmente, como já dissemos, ela é a voz de Deus para o ser humano, pois ela contém o plano que Deus preparou para cada um de nós, de maneira tal que tudo que alguém necessite saber de Deus, bem como o que Deus lhe quer falar, está lá escrito na Bíblia. É por isso que se diz que a Bíblia fechada é como um livro qualquer, porém, quando ela é aberta e lida, ela é a própria boca de Deus falando com o ser humano. Alguns a chamam, e eu também faço isso com muita frequência, de manual do fabricante. Ao entender que o Criador a deixou com uma orientação técnica, ele deixou a sua palavra como uma orientação técnica para cada um de nós. E é uma orientação, além de técnica, também segura para o desenvolvimento de uma vida feliz e produtiva. Assim, sempre que algo não estiver funcionando bem em nossa vida, nós precisamos buscar aonde? Na Bíblia, o que deve ser mudado. E é por intermédio de suas páginas e por suas sagradas letras que Deus vai falar comigo e também com você, guiando-nos, advertindo-nos, orientando-nos, corrigindo-nos e expressando principalmente o seu maravilhoso amor. Você sempre vai ouvir a seguinte frase: a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Está escrito também lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, os versículos 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, vamos fazer aqui agora uma análise do seu conteúdo. A Bíblia contém 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores em um período de mais ou menos 1.600 anos. Esses autores, alguns eram profetas, outros eram reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gados e até funcionários públicos. Apesar de os livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas e lugares distantes, depois foram reunidos em um só livro, em um só cânon, a Bíblia Sagrada. E ela é completa e perfeita em unidade e também harmonia. Deus escolheu essas pessoas e as usou, capacitando-as a receber e também a transmitir a sua vontade, sem mistura ou erro, de sorte que essas pessoas, somente escreveram o que Deus queria. Na verdade, seu divino autor é o Espírito Santo, e a gente pode ver isso com muita clareza quando a gente lê também lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 20 e 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O tema central da Bíblia é a redenção do ser humano. Ao ler as suas páginas, você verá como, ao longo dos séculos, Deus tem expressado o seu amor até o incrível ponto de enviar o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, a fim de nos salvar e trazer a mim e a você de volta para Ele. A Bíblia é, portanto, o mais importante livro do mundo. Ela muda vidas, ela salva espíritos e transforma almas. Resumindo, a Bíblia é canônica, o que quer dizer que segue regras e critérios
padronizados para a definição de todos os livros que pertencem a ela. Como já dissemos, apesar da multiplicidade de autores e datas, ela é unificada, isto é, a continuidade entre a mensagem do Antigo como também do Novo Testamento. A Bíblia é uma única narrativa contando uma única história. Se pudéssemos resumir a história contada nas Escrituras em poucas palavras, provavelmente diríamos que a Bíblia conta a história da glória de Deus e da redenção de uma humanidade caída por meio de Jesus Cristo. É a história da missão de Deus de restaurar a criação que virou as costas para Ele. Para entendermos um pouco mais, vamos ver o seguinte. A Bíblia ela se divide em duas partes. Como já dissemos, o Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento ele nos revela a criação do mundo, as alianças que Deus fez com os homens, as profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade e infidelidade dos judeus e, principalmente, a preparação do povo escolhido de onde nasceria o Salvador Jesus. Já o Novo Testamento, ele possui 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam toda a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Esses 4 livros formam o que a gente conhece e chama de evangelhos, que significa boas novas. O Novo Testamento também é constituído por várias cartas, também chamadas de epístolas, que foram escritas pelos apóstolos com o objetivo de direcionar a igreja fundada por Cristo. Além dos evangelhos e das cartas, o Novo Testamento ele possui também um livro que conta os primórdios da Igreja de Cristo. É um livro histórico que fala sobre o início da Igreja de Cristo. E estou aqui me referindo ao livro de Atos dos Apóstolos. E outro livro que é profético, que nós temos na Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Ele revela o futuro da humanidade, a segunda vinda gloriosa de Jesus e as últimas coisas que acontecerão na terra, como o juízo final. A Bíblia, como eu disse até agora há pouco, é um livro vivo e atual. É o livro mais vendido no mundo. Você pode ler com atenção, com esperança e com a certeza de que Deus falará com você. Olha o que está escrito em Hebreus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de número 12, ele diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, vai aqui um outro conselho. Comece lendo o Evangelho segundo João. Como os capítulos do Evangelho de João são breves, você pode ler um capítulo em aproximadamente 10 minutos. No entanto, não se apresse. Leia a Bíblia, mas leia calmamente e tenha de preferência um lápis ou caneta à mão e sublinhe ali os versículos que tenham um significado especial para você. A sua leitura, ela poderá também gerar perguntas. E se isso acontecer, o meu conselho é, assim que você estiver lendo, coloque um sinal de interrogação ali na margem, ou seja, ao lado do trecho que você quiser um esclarecimento. Ou, se você também preferir, vá anotando suas dúvidas em um caderno para esclarecimentos com os pastores, com os obreiros da igreja ou até mesmo com algum amigo cristão que possa ajudá-lo a entender aquele trecho que te deixou eventualmente com alguma dúvida. Após ler o Evangelho de João, leia a Epístola de Paulo aos Romanos.
você poderá também ler concomitantemente os livros de Salmos e Provérbios. Para estudar a Bíblia, um outro conselho é: procure um lugar onde você se sinta tranquilo, mesmo sendo em um ônibus ou metrô, porque o importante é que você se sinta confortável para a leitura. Alguns acham que a melhor hora de estudar a Bíblia ou de ler a Bíblia e também estudar é pela manhã, enquanto outros preferem o horário do almoço. Há também aqueles que julgam que a melhor hora de ler e estudar a Bíblia é à noite. Seja qual for o horário escolhido por você, lembre-se de não apenas ler, mas meditar nas verdades da palavra de Deus. A Bíblia diz que quem assim o fizer será bem-sucedido. E olha o que diz o Salmo de número 1, versos de 1 a 3. Eu disse Salmo de número 1 porque Salmo é um livro poético, logo não é capítulo. É Salmo de número 1, versos de 1 a 3. Diz assim, olha: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Viu? É a palavra de Deus que nos garante isto. Um excelente exercício espiritual também é memorizar versículos da Bíblia, e que tem, inclusive, um efeito na expansão do nosso QI, ou seja, do nosso quociente de inteligência intelectual. Comece, portanto, aí memorizando um versículo por semana e vá anotando aqueles que foram já memorizados em um caderno à parte. Eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão e frequento a escola bíblica dominical desde criança. E na escola bíblica dominical, uma das atividades, a gente tem lá um texto áureo que semanalmente a gente decora. Isso a gente aprendeu desde criança. É um excelente exercício. Comece a fazer isto. Vá decorando pelo menos um versículo de cada vez. Você vai ver que ele vai trazer um benefício muito grande, não apenas para o seu conhecimento da Sagrada Escritura, como também ter sempre aí memorizado na hora que você precisa falar com Deus e estar sempre atento àquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Portanto, eu quero mais uma vez aqui dizer a você, enfatizando muito bem, faça da leitura da Bíblia o seu hábito diário de alimentação e nutrição para a sua alma. Olha, foi o próprio Jesus quem disse, está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo 4. Olha o que diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isto ele disse exatamente quando estava ali no deserto, ao ser tentado por Satanás, pelo diabo. O ideal, meu querido irmão, minha irmã, é que você leia a Bíblia toda. E faça isso pelo menos uma vez por ano. Nós podemos, inclusive, se necessário for, orientá-los a fazer esta leitura de maneira eficaz e também produtiva. E também dar gratuitamente para você um plano de leitura da Bíblia em um ano. Você vai ver que vale muito a pena. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes e a gente tem inclusive aplicativos que você pode pegar inclusive no celular, né? Que vai te orientando aonde você vai lendo dia após dia e ao final do ano, dos 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. Quer saber? Olha, se você fizer isso, você nunca mais será a mesma pessoa. Finalmente, eu quero mais uma vez te dar outro conselho.
Procure sempre levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou de mais versículos, procure-os e acompanhe toda a leitura, como já mencionado. E caso você não tenha esta familiaridade em localizar os livros da Bíblia, utilize o índice existente nas primeiras páginas da sua Bíblia aí, tá? E na próxima aula nós vamos continuar estudando aí sobre os 7 passos fundamentais da vida cristã. Nós estaremos estudando, portanto, na aula da semana que vem, o segundo passo. Nós vamos ver, como a aula de hoje, algo também muito importante. E o tema da aula que vem é mantenha uma vida de oração. Por hoje é só. Aproveite bem este tempo, releia sobre este primeiro passo que abordamos sobre a Bíblia. Também já aproveite e comece a ler aí o segundo passo lá no seu e-book, que é Mantenha uma Vida de Oração. Também não se esqueça de responder o questionário. Foi muito bom ter estado com você, que Deus continue te abençoando, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula.